Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais uma aula para vocês. E o vídeo de hoje, tá? Essa aula de hoje, ela vai especificamente para quem está terminando a graduação e quem está iniciando aí a sua carreira como professor de educação física. Principalmente também para quem vai querer seguir essa área da academia, da musculação, trabalhar como personal. Então, eu já gravei outros vídeos falando para vocês sobre essas promessas que as pessoas, alguns profissionais fazem para vocês, dizendo que vai ser tudo muito fácil, que vai te dar os atalhos, mas eu digo para vocês que não existe atalho. Tá? Vocês podem até acreditar que exista o atalho, pode tentar ir pelo atalho, mas vocês vão ver que tem que ser um caminho e esse caminho ele tem que ser coerente, ele tem que ser lógico e tudo, né, que é duradouro, tudo que te traz resultados positivos em longo prazo, você também tem que ter um certo esforço e algumas abdicações, tá bom? Então olha só, eu me graduei, a primeira coisa que eu fiz foi a graduação em Educação Física. E nessa graduação de Educação Física, eu iniciei em 2005 e terminei em 2009. Nessa fase aqui da graduação, eu já estava estagiando, então eu fui estagiário. E eu, cara, basicamente aqui eu fiz um estágio no mínimo, tá? Por 3 anos aqui. No mínimo. Eu não lembro se foi 3 anos e meio ou se foram 3 anos. Mas desses 4 anos aqui de graduação, no mínimo 3 eu fiz estágio, tá? E o estágio que eu fiz foi dentro da área da musculação. Porque já era uma das áreas que eu sabia que eu tinha maior afinidade, eu já sabia que eu iria querer trabalhar dentro da musculação, tá? Depois, né, que eu me tornei um estagiário, que eu estagiei por 3 anos, ao mesmo tempo eu estava também fazendo a graduação, quando eu me formei, tá, automaticamente eu já estava empregado em 2 academias. Então a primeira coisa que eu fiz depois de ser estagiário foi ser o professor da sala, né, que a gente chama aí de musculação. Nesse período aqui, eu trabalhava em 2 academias. Já trabalhava aqui em 2 academias. E trabalhava aqui nesse período por volta aí de 10 a 12 horas por dia. E aí geralmente eram 6 horas em uma academia e 6 horas em outra academia. E aí totalizava aí em torno de 10 a 12 horas, tá? Dependia também do dia, se algum dia eu trabalhava 6, outro 5, enfim, mas ficava de 10 a 12 horas por dia trabalhando em 2 academias. Isso aqui, como eu já gravei em outros vídeos para vocês, a gente sabe que isso aqui não é viável. Por quê? Porque as academias, elas vão pagar para vocês uma faixa aí de R$10 a hora aula. Então, por exemplo, você está trabalhando 10 horas por dia ou 12, tá? Para chegar no final para ganhar R$100, cara. De 100 a 120 reais por dia, cara. Isso é muito pouco, tá? Eu vou dizer para vocês que isso aqui hoje em dia eu faço em 1 hora, né? Eu faço R$100 em 1 hora e antigamente eu trabalhava isso aqui, tá? Eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia para fazer de 100 a 120 reais por dia, tá? Então é uma carga de trabalho muito grande, uma demanda muito grande para você ganhar esse valor aqui. Tá? Hoje eu ganho por hora esse valor aqui. Tá? Enquanto eu estou com meus alunos de personal, e até mesmo também na fisioterapia, que é uma área também que eu me formei também ao longo desse processo. Tá? Mas como eu disse para vocês, é tudo passo a passo, tudo passo a passo. Você não vai terminar a sua graduação e já vai começar a cobrar caro.
Eu também, por exemplo, já tive alunos inicialmente, eu cobrava R$ 25 a hora, tinha alunos que eu cobrava R$ 30 a hora. Só que a ideia, né, é que você saia desse ponto aqui, desse ponto A, você vai ganhando experiência com o mercado, você vai ganhando mais conhecimento, você vai se especializando, e aí você vai subindo, cara. Você vai do ponto B, depois do ponto B para o ponto C. Então aqui você cobrava 25, aqui, a partir daqui você vai cobrar 35, aqui 40. E aí você vai aumentando esse seu preço, né, através também do aumento do seu valor, que isso vem ao longo do tempo junto com a sua evolução. Tá? O que vocês têm que fazer aqui? Né? Então, por exemplo, se você trabalhar de 10 a 12 horas por dia dentro de um salão de musculação e você já está há alguns anos ali, vamos supor que você já está trabalhando aqui, sei lá, por 3 anos, chega um momento, tá? Isso aqui é um tempo simbólico, pode até que você consiga encurtar um pouquinho mais isso aqui, tá? Chega um momento que você tem que abandonar uma dessas duas academias. Então, não tem como, tá? Não tem como você ficar a sua vida toda trabalhando em duas academias para ganhar, tá, cara, de 100 a 120 reais por dia, para no final do mês, cara, você às vezes totalizar por R$ 2.000. Isso é impossível, tá? Você tem que sair disso aqui. Tá? E como você vai fazer para sair disso aqui? O grande problema é que muitos profissionais de educação física, eles têm medo de largar a academia, porque a academia, né, ela dá a segurança para esse profissional, que é a CLT, então é a carteira de trabalho. Então ele se sente seguro porque ele vai ter o auxílio, se acontecer alguma coisa, ele também tem o auxílio doença, né, caso ele fique doente. Então ele fica preso, às vezes, à academia por causa dessa falsa segurança que a academia te dá, tá bom? O que você tem que fazer? Ao longo do tempo, você tem que largar uma dessas duas academias. Então você vai ficar só em uma. Você vai trabalhar, por exemplo, agora você vai ser professor e você vai ser personal. Ah, Léo, quer dizer que aqui eu não poderia dar aula de personal. Você pode dar aula de personal, tá? Só que às vezes você vai ter uma carga horária muito grande dentro da academia. E outro fator também é que geralmente aqui você está recém-formado. Você acabou de sair aqui, né, da graduação, você era estagiário, você começou a se formar aqui. Aqueles alunos que dizem para você, quando você é estagiário, olha, se você fosse formado, você seria meu personal, eu te contrataria. É mentira, tá? Isso é mentira. A pessoa, se ela quisesse um personal, ela contrataria. Ela não contrata porque ela é dura, ela não tem dinheiro para pagar um personal. E ela diz para o estagiário que se ele já fosse formado, ela iria contratar esse cara. É mentira. Você vai se formar e quando você se formar, ela não te contrata, tá? Então, nesse período aqui, você, por vezes, ainda está fazendo o seu nome, você está ganhando o reconhecimento do mercado, o reconhecimento do meio, e você vai precisar, às vezes, desse tempo aqui dentro da academia para fazer o seu nome e construir a sua marca ali. Por isso que nesse momento aqui, também é tão importante, tá, a sua imagem, você começar a fazer a criação da sua imagem. E aí eu não falo somente, por exemplo, de logotipo. Eu falo também imagem profissional, como que você se comporta no seu atendimento, como que você atende seu aluno, qual é a sua preocupação que você tem com ele. Tá? Então é a sua criação dessa imagem, porque essa imagem aqui, ela vai influenciar diretamente nisso aqui. Tá? Aí sim começa a fazer a diferença, porque esses 3 anos que passou aqui, você vai ter essa imagem associada com o seu nome. Tá bom? Então nessa fase aqui, que você vai trabalhar como professor e personal, por exemplo, você ficaria talvez umas 6 horas aqui, que aí você ainda vai ter aquela garantia que você tem medo de largar, e você poderia ficar as outras 6 horas trabalhando com o personal. Ah, Léo, eu ainda não tenho aluno de personal. Cara, vamos supor que você tenha 1 ou 2 alunos, mas você vai começar a prospectar. Então, aqui você tem que começar a pensar como uma empresa. Você tem que começar a pensar como uma empresa. Tá? Isso eu falei muito também em outro vídeo para vocês.
qual seria, né, os próximos passos aqui para vocês? Deixa eu tentar apagar aqui. Acho que vai borrar aqui esse... Qual seria o próximo passo aqui? Você veio lá da graduação, você foi estagiou na musculação por vários anos, aí você se formou, você começou a trabalhar como professor da sala de musculação, por vezes você vai trabalhar em 2 academias, só que a remuneração é muito baixa. Você vai largar uma dessas academias, após alguns anos trabalhando nas 2, você vai se tornar um professor mais um personal. Como eu disse, aqui você também pode ser personal, mas você tem menos conhecimento, né? Você tem menos tempo para isso. Você vai largar uma academia, você vai trabalhar 6 horas numa academia, por causa da segurança que você ainda precisa, tá? Que você ainda tem medo de largar, e as outras 6 horas você vai trabalhar como personal. O que você vai fazer aqui? Qual é o passo seguinte? É você largar essa academia e agora você vai ficar somente como personal. E aqui, mais do que nunca, tá? Mais do que nunca você tem que entender que você é uma empresa. E você tem que ter ações de uma empresa. Por exemplo, prospectar, o marketing. Você tem que ter um planejamento. Você tem que ter o seu fundo de emergência, né, de 3 a 6 meses. Enfim, são vários fatores que você tem que começar a pensar como uma empresa. Tá? Léo, qual poderia ser o próximo passo? Pô, você já está personal, já está há alguns anos aqui, cara. Então aqui você já atua, por exemplo, só como personal, você já atua, por exemplo, uns 4 anos. E aí no total aqui, se você pegar 4 aqui, 3 aqui, 3 aqui, às vezes já se passaram 10 anos, cara. E é por isso que eu falo que não existe atalho, né? Se a gente pegar toda essa história que a gente contou desde aqui até aqui, já se foram 10 anos. Tem como encurtar? Não tem. Tá? E aí, qual seria o próximo passo aqui? Você já trabalha com personal, vamos supor que você já tem 10 alunos de personal, já tem mais gente querendo entrar. Cara, aí o seu próximo passo, você poderia pensar, por exemplo, em abrir o seu estúdio personal. E aí você vai montar um espaço para atender os seus alunos. Então, por vezes, aqueles atendimentos que você fazia, né, de personal, era na rua, na casa dos outros, nas academias, e agora você vai montar o seu espaço para atender os seus alunos. Então, olha só que legal, né? Tudo que a gente falou aqui, tá? Tudo que a gente falou, você começou como graduando, né? Então, vamos botar só da parte de trabalho. Então, você foi estagiário, professor, botar salão. Depois você foi professor mais personal. Depois você foi só personal. E aí você tem o seu estúdio, cara. E essa história que eu contei para vocês, né, você vem lá desde estagiário até abrir o seu estúdio, por exemplo, isso aqui não existe atalho. Então, para acontecer isso aqui, pode levar às vezes 10 a 15 anos. O que vocês podem fazer? Com esse conhecimento que eu passei aqui para vocês, vocês sim podem encurtar esse tempo. Então, vocês já sabem que tem que ser estagiário, professor de salão, professor mais personal, o personal e o estúdio. Você sabendo disso aqui, você pode começar a encurtar esse processo, tá? Mas pular essas etapas, eu não recomendo para vocês, porque é um momento que você vai ganhando cada vez mais experiência, você vai mostrando resultado, você vai se evoluindo como profissional e como pessoa, e isso leva tempo. Então, você querer, por exemplo, sair, né? Acabei de me formar, vou abrir meu estúdio. Cara, você está muito cru, né? Está muito cru ainda. Ah, acabei de me formar, quero só trabalhar como personal. Era um estagiário muito bom. Cara, o que eu disse para vocês,
aquele aluno que disse para você que ia te contratar quando você se formasse, ele falava isso porque você ainda estava estagiando. E quando você se forma, ele não te contrata, porque ele não tem dinheiro para te contratar. Então ele joga verde com você para dar aquela alegrada no estagiário, mas no fundo ele acaba não te contratando. Beleza? Então olha só, esse aqui seria o processo, esse aqui seria o passo a passo. Se você seguir esse passo a passo, tem muita chance de você dar certo na profissão, tá? E você não ficar igual esses profissionais que reclamam da vida, porque eles não se planejaram. Eles às vezes acham que tem um valor muito alto no mercado, eles se consideram um jogador caro, mas o meio não reconhece ele como um profissional de grande valor. Tá? Então às vezes ele quer cobrar um preço alto, mas o mercado não aceita. Beleza? Espero que esse vídeo, na verdade, essa aula tenha sido útil para vocês. Não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Não deixe de se inscrever no canal e um grande abraço aí para todos.